Pronto. Voltei. Agora vamos ver, vamos esperar a LAC entrar. E para quem já está aí, oi, CAC Santa Branca, Honorina, mãe. Eu vou bater um papo com a LAC Lobato. A LAC entrou, pronto. Agora a LAC você precisa pedir para entrar. Você precisa solicitar. Vamos ver se eu consigo colocar você aqui, eu mesma, mas acho que não. Você entrou. Ok. Mais fácil. A LAC já está entrando. LAC. Pronto. Pronto. Tudo bem, LAC? Tudo bom, sim. Eu tô pensando, como foi tudo bem rapidinho, tô pensando em dar mais uns 2 minutinhos para a gente começar. Para as pessoas já estão chegando. As pessoas estão chegando, mas eu acho que não são ainda 7 horas, né? Aí a Sanlevi e a Ana, Anne, Jack. Bom, acho que já dá para já dá para começar. Então, eu queria, antes de mais nada, começar apresentando você, LAC, a pessoa que eu convidei para essa live. Vocês estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, a LAC, ela é uma pessoa incrível, que eu conheci há pouco tempo. Ela é surdo-oralizada e ela vai explicar o que é isso. É usuária de implante coclear. Para as pessoas que sabem pouco, eu acho que você também pode falar. É escritora, comunicadora, produtora de conteúdo em plataformas digitais, com foco em surdez e tecnologias auditivas. Eu deixei de falar alguma coisa? Não, tá perfeito. A gente vai falando com o tempo, mas você podia se apresentar também, porque tem muito seguidor meu que não te conhece. Tá, obrigada, Lac. Meu nome é Cláudia de Carmo, eu sou escritora de livros infantis. Eu tenho outros livros, né, de poemas, tenho biografias, mas há 5 anos eu decidi me dedicar exclusivamente à literatura infantil. Eu tenho 14 livros infantis publicados e eu tento, em cada um deles, trazer temas relevantes, temas importantes que transformem o olhar das crianças para coisas legais e que façam delas adultos mais humanos. Então, eu falo sobre inclusão, sobre bullying, autismo, superação, sustentabilidade, enfim. Eu acho que é isso. Boa noite, Lac. Obrigada por você ter aceitado. Eu fiquei muito feliz. Obrigada a todos que estão aqui e aos que irão chegar. Eu queria que você explicasse, antes de mais nada, sobre essa questão surdo oralizado. Para mim é uma expressão nova. E só para, assim, eu acho que essa live vai ser muito importante, principalmente para quem não tem uma criança surda em casa ou um adolescente ou adulto surdo muito próximo. Eu acredito que vai ser uma live esclarecedora para muita gente, para mim também. Então, se você puder explicar o que é surdo oralizando, eu acho que é um bom começo. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu estou tentando falar o mais devagar possível. Não é o meu natural. Eu sou aquela pessoa que fala rápido, mas eu sei que algumas pessoas que estão assistindo fazem leitura labial e se eu falar mais devagar,
elas conseguem me entender, mesmo sem a legenda. Né? O ponto é, a maioria dos meus seguidores é surdo-oralizado. Eu não sou a única surdo-oralizada. Por isso a importância de prestar atenção no surdo-oralizado. Para você entender, eu perdi a audição dormindo. Eu acordei sem audição nenhuma, de uma noite para o dia. Né? E quando eu perdi a audição, eu já tinha 9 anos de idade, quase 10 anos, e eu já tinha aprendido a falar. Eu já era uma criança oralizada que falava. E eu consegui aprender quase que imediatamente a fazer leitura labial. Foi um dom, assim, absurdo da minha parte. Naquela época, em 1987, não era tão comum a língua de sinais ser divulgada como hoje. Então, quando eu perdi a audição, os meus pais me levaram para uma escola de surdos para tentar ver se eu poderia estudar numa escola de surdos. E eles falaram que não, porque eu era aljava e eu estaria melhor integrada numa escola regular, porque a escola de surdos era para quem usava a língua de sinais e estava em processo de aprendizado da língua oral. Isso há mais de 35 anos, tá? Não é mais assim. E durante muito tempo eu não sabia explicar o que eu era, porque eu estava assim entre dois mundos. Eu não era nem ouvinte, porque eu não conseguia mais ouvir, e eu não era uma pessoa surda, porque eu não usava a língua de sinais. Porque no imaginário coletivo, nós temos dois tipos de pessoas com perda auditiva. A pessoa que nasceu surda, não aprendeu a falar e se comunica pela língua de sinais, e a pessoa idosa, que perdeu um pouco a audição, usa aparelho auditivo e está tudo resolvido. O problema é que entre um grupo e outro existe uma diversidade imensa de pessoas, porque uma pessoa pode nascer surda, ter sucesso com a tecnologia auditiva e aprender a oralizar. Ela pode ter uma perda progressiva, ela pode ter uma perda súbita depois de aprender a falar com 10, 15, 20 anos. E essa pessoa não vai necessariamente se identificar com a língua de sinais, porque ela já oraliza. Quando isso acontece, existe um termo que se usa, que é o surdo oralizado, porque ele é surdo, ele não ouve, mas ele oraliza. E esse é um termo que falta a sociedade conhecer. E é um perfil imenso de pessoas, mas que não é conhecido. Você sabe que quando eu mandei os convites por WhatsApp, eu vou tentar falar devagar também, porque eu também falo rápido. Eu recebi de uma amiga que eu conheço há 50 anos, eu acho, e ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse que ela foi perdendo a audição sem se dar muito conta. Porque ela fazia leitura labial, foi um processo automático. Então, ela acha que não sentia tanta falta da audição, porque ela lia. E agora, mais velha, bem mais velha, ela colocou um aparelho auditivo. Mas eu fiquei impressionada de saber que alguém aprendia automaticamente. E ela falou, não percebi que eu fazia isso. Na verdade, ler lábios faz parte da comunicação de qualquer pessoa. Nos primeiros anos de vida, o bebê ele é muito atento ao rosto dos pais, porque ele complementa o que ele ouve com a leitura labial para diferenciar os fonemas. Depois, muita gente perde esse dom, mas muita gente mantém esse dom. Eu conheço muita gente que durante a pandemia se deu conta que fazia leitura labial, porque como não tinha a visão dos lábios, não conseguia entender. Muito mais gente complementa a audição com leitura labial do que se imagina. Aqui a questão é que se relaciona muito com o surdo, e não é todo surdo que consegue plenamente fazer leitura labial, principalmente um surdo de nascença, que não é oralizado. Mas um ouvinte também pode fazer leitura labial. O meu marido é ouvinte, e a leitura labial dele é melhor do que a minha. Que coisa! E eu queria te fazer, antes de pedir para você falar um pouco mais da tua biografia, porque eu acho que ela exemplifica muito esse universo, eu queria te fazer uma pergunta de uma pessoa leiga. É possível uma pessoa nascer surda e aprender a falar?
Muitos dos meus seguidores são surdos de nascença que foram homenageados. Antigamente, era um processo muito custoso para o surdo, porque era muitos dias de reabilitação auditiva por semana. Eles faziam muitos exercícios de voz. Tinha gente que ficava assim 5 dias da semana fazendo fono para aprender a falar. Então tem muita gente que tem trauma, gente, mas tem muita gente que não tem. O meu melhor amigo que me convenceu a fazer o implante coclear nasceu completamente surdo e fala perfeitamente. E ele faz leitura labial muito bem. Ele não tem um resultado tão bom com o implante quanto eu, mas ele tem um português impecável. É perfeitamente possível. Hoje em dia, com o implante coclear, que ele dá uma audição muito melhor do que o aparelho auditivo, para quem tem perda profunda, não só é possível, como eles atingem uma dicção de ouvinte, uma compreensão de fala de ouvinte, dependendo do caso. Então é perfeitamente possível, sim. O problema é que, como eu falei, é pouco divulgado e são poucos implantados, porque existe pouco acesso à informação. É caro? Então, não é que é caro, porque assim, ele está no SUS, é uma tecnologia disponível no SUS. Ele é coberto por todos os planos de saúde que pagam uma cirurgia. O problema é que a manutenção nem sempre é coberta da maneira adequada e muita gente acaba deixando de usar. Muita gente não percebe que, junto com o implante, precisa de uma reabilitação auditiva. Não é fazer cirurgia e esperar um milagre. É fazer cirurgia e fazer reabilitação auditiva. Tem todo um processo e existe muito pouca informação. Existem poucos profissionais habilitados. Assim, São Paulo, capital, é fácil uma pessoa fazer implante. Tem vários hospitais que fazem. Mas no interior de Goiás, talvez não seja tão fácil. No interior do Pará, talvez não seja tão fácil. Então, falta informação, falta também políticas públicas voltadas para esse sentido. Falta políticas públicas que garantam que a manutenção do SUS seja adequada para cada um dos usuários, que haja fonos de reabilitação adequadas, que haja um mapeamento satisfatório. Então, assim, falta muita coisa, mas é perfeitamente possível um surdo oralizar, mesmo nascendo surdo, completamente surdo. Você mora na Espanha? Moro, mas há pouco tempo. Eu mudei para Tá, cá em agosto. tá. Não, eu ia te perguntar, você falou desse universo aqui no Brasil, Pará, né, Rio Grande do Norte. Fora do Brasil, você acha que é muito melhor ou também não existe tanta acessibilidade? Eu vou te falar. A Espanha é um dos lugares mais acessíveis e inclusivos que eu conheço. Até o motivo que eu vim para cá. O implante coclear está no sistema de saúde pública daqui. Ele é feito, mas os planos de saúde não cobrem. É diferente do Brasil. No Brasil, nós temos a opção de fazer pelo plano de saúde ou de fazer pelo SUS. Aqui, somente pelo SUS ou particular. Aí você tem que ver que a renda daqui é um pouco maior do que a renda no Brasil. Então, Claro. tem gente que faz particular aqui no Brasil, eu não conheço. Quem tem feito particular. Aqui na Espanha, sim. Mas, em contrapartida, quando a pessoa faz implante coclear aqui na Espanha, os processadores são muito mais modernos do que no Brasil, que são processadores mais baratos para poder atender uma população maior. Então, tem diferenças. Mas, se você for ver, o Brasil ele tem um excelente programa de implante coclear, porque ele não tem políticas de manutenção tão adequadas como deveriam ser, porque falta a gente brigar para que as políticas sejam realmente colocadas em prática. Muita coisa fica na teoria. É por isso que a gente precisa falar muito sobre esse assunto, as pessoas terem mais conhecimento, né, para haver um engajamento maior, né? Você poderia contar um pouco da tua história até hoje? É sempre um prazer falar da minha história, embora eu acho que eu canse as pessoas. E eu passo muito uso da minha história. A minha história, ela é uma história única, como todo mundo. Cada um tem uma história única, mas também similar às de muitas pessoas. Então, ela tem similaridades. Eu acordei completamente surda. E deixa eu te mostrar, porque eu acho que vai ficar mais bonito se eu ilustrar. E eu vou fechar essa foto aqui, porque eu acho que é um barulho. Essa história eu ouvi, acho que umas 10 ou 12 vezes. Mandei para várias pessoas, vou colocar o link, porque é emocionante.
Então, eu era uma criança super comunicativa, super espiritada. É a palavra que a gente usa. Super lembrada, super comunicativa. Eu adorava brincar. E uma bela manhã, eu acordei. E eu percebi que a minha casa estava muito silenciosa. Eu sei porque eu era muito ligada a sons. Eu sou até hoje. Na verdade, eu percebo todos os sons ao meu redor quando eu estou com implanche. E eu percebi aquele silêncio. E eu fiquei muito incomodada com aquele silêncio. E eu comecei a chamar a minha mãe porque estava me incomodando. E a minha mãe, ela não me respondia. Então eu levantei da cama e eu andei até a janela. Eu queria saber por que eu não estava ouvindo. Porque eu sabia que tinha barulhos lá fora. Quando eu cheguei na janela, eu percebi que eu não estava ouvindo. Repete a audição de Dançamento. Eu gosto de ilustrar que eu caí dentro de uma bolha de silêncio. Por quê? Porque a partir desse dia, os sons ficaram do lado de fora da bolha. Como eu falei, eu tive uma capacidade de aprender a fazer leitura labial muito boa. Então, a minha comunicação continuou sendo por via oral, por leitura labial. Eu estudei em escolas regulares, né? Não eram inclusivas, porque a inclusão é uma coisa mais da década, final da década de 90, e eu sou muito do comecinho da década de 90. E a minha sorte é que eu era uma criança muito adaptável, então eu consegui estudar. Eu me sentava na frente, pedia mais atenção dos professores, copiava a matéria, e foi assim que eu estudei até a faculdade. Sou formada em comunicação social, sou publicitária, né? Sou fotógrafa publicitária, na verdade. E por muito tempo, o maior desejo que eu tinha era voltar a ouvir, não para ouvir pessoas, porque eu conseguia me comunicar. Eu queria ouvir o barulho do mar. Eu queria ouvir os passarinhos cantando. Eu queria ouvir a campainha quando ela tocasse. Eu queria ouvir quando a gente liga a torneira que faz um barulho. Eram esses sons que eu sentia falta. Eu queria ter acesso a eles, porque eu sabia que eles estavam ali e que eu não conseguia acessar. A minha vida seguiu em frente, porque eu sempre falo, eu não tive tempo para chorar. Eu segui em frente, porque era o que eu aprendi a fazer. Foi em frente. Eu aprendi outras línguas, inclusive. Eu aprendi francês, eu falo francês. Não francês, mas falo. Falo espanhol também. Eu estudei aqui na Espanha, eu já tinha vindo antes para cá. Eu casei, eu comecei a trabalhar, me formei na faculdade, fiz outros cursos. Só que eu sentia falta de ouvir. Esses sons me faziam falta. E aí eu descobri um programa de implante coclear do Hospital das Clínicas e eu sou implantada dos dois ouvidos. Primeiro eu fiz um lado, depois eu fiz o outro, depois eu troquei o primeiro lado porque ele houve algumas complicações. No primeiro lado não ficou perfeito. Mas, que eu te falo, ele não ficou perfeito para uma pessoa que quisesse comunicação, não era o que eu queria. Quando eu botei o implante coclear, eu recuperei imediatamente os sons que eu queria. Eu consegui ouvir a campainha, eu consegui ouvir o interfone, eu consegui ouvir o telefone tocando, eu consegui ouvir o gás escapando da garrafa de refrigerante, a passar a mão no cabelo, eu consegui ouvir o barulho da calça jeans. E aquilo me dava uma prazer, porque aquilo me preenchia, porque eu queria ouvir. Eu sou uma pessoa auditiva, eu queria ouvir. Depois de 3 anos, eu fiz o segundo lado. Ficou perfeito. Em questão de poucos dias, eu consegui entender o que as pessoas falavam. E aí eu vou te contar um segredo. Quando isso aconteceu, foi o momento que eu parei e eu chorei. Tudo que eu não tinha chorado. Quando eu recuperei a capacidade de entender pessoas, que eu senti aquela dor que eu não tinha sentido. Eu segui em frente porque eu não tinha escolha. E no momento que eu tive escolha, eu falei, eu preciso chorar 5 minutos. E aí foi aí que eu chorei. Sabe? Perfeitamente compreensível. E eu acho que tem horas que a gente tem a hora de chorar e tem a hora de agir, de correr atrás. Porque tem hora que se você parar para chorar, você começa a sentir pena de você mesma. Você quer que os outros também sintam pena para te acolherem. E isso, muitas vezes, impossibilita a gente de enxergar o caminho. Ouvir o chamado. E é bonito isso que você fala e emociona. Eu estou te falando que eu ouvi essa história da Lala. Eu só não contei ainda para minha neta porque ela não veio aqui ainda, mas ela vai ouvir essa história. Não sei se ela vai entender
acho que vai. Mas sem palavras. Eu queria te perguntar uma coisa. Na escola, né, a educação para quem é surdo, seja oralizado, não, como é que funciona isso? O que é importante? E eu agora faço essa pergunta, imaginando que a gente tem aqui algum professor, alguma psicóloga, aonde que pode ser facilitado. Eu imagino que a inclusão seja a coisa mais importante, né? Juntar. Mas o que você diria? Que você sentiu falta ou que você teve e você achou que fez diferença? Eu acho que é o primeiro passo, quando a gente está falando do perfil do surdo oralizado, que eu não vou entrar na pauta do surdo que usa Libras, que não é meu lugar de fala, eu não quero falar bobagem. Mas no surdo oralizado, a primeira coisa é que ele vai precisar de um horário individualizado, como eu precisei, como outras pessoas precisam. Porque nós não somos padronizados. Slowly, devagar. Desculpa. Nós não somos padrão, tá? Pode ser que um surdo oralizado ele só precise, usando implante coclear ou aparelho auditivo, que o professor use alguma tecnologia de transmissão de som. Esse aparelho, por exemplo, eu uso, se a gente tivesse, eu fosse assistir uma aula sua, eu botaria esse aparelho em você, viraria um microfone que viria direto para o meu implante coclear. E aí ele burlaria todo o barulho ambiente, né? Tem vários modelos do que se usa. Tem alunos que eles só vão precisar disso porque eles têm uma compreensão de linguagem muito grande. Tem alguns alunos que eles vão precisar de um material adaptado, porque eles estão naquela fase de aquisição de linguagem e eles não entendem com tanta facilidade. O que eu fico sabendo é, por exemplo, eles pedem materiais mais visuais do que o de um ouvinte. Que, por exemplo, a pergunta, ela tenha também uma figura, para ele poder ajudar na contextualização daquela figura. Pode ser que ele peça para sentar na frente. Pode ser que ele precise de um professor de apoio. São muitas políticas possíveis que poderiam incluir um aluno surdo-oralizado. Mas o mais importante é que haja um professor interessado em conhecer aquele aluno, entender aquele aluno, uma escola engajada na inclusão do aluno, uma família que participe desse processo, junto com o fonoaudiólogo que acompanha aquela criança, e a gente possa construir um modelo de educação perfeito para aquela criança, não de maneira generalizada. Eu coloco alguns conteúdos no meu perfil que podem ser úteis, mas não vão ser uma receita de bolo, porque o nosso perfil varia. É uma criança que nasceu surda, teve dificuldade de aquisição de linguagem, ou é uma criança que perdeu a audição e já tem uma linguagem e precisa complementar. A gente precisa olhar de forma individualizada o que aquele aluno precisa. Muito bom, muito bom. E a literatura, nessa hora, ajuda muito, né, o LAC? Ajuda. Porque um livro como o seu, por exemplo, o Dalalá, ele pode explicar para uma criança o porquê que aquele amiguinho não ouve. Fala. Na verdade, são 2 livros da Lala. Geralmente eu falo só desse, porque esse é a minha paixão, tá? Eu amo esse livro porque esse livro é baseado na minha história. No final desse livro, ele tem um apêndice didático que pode, inclusive, explicar o implante coclear para a criança. Ele explica como que funciona, né? Ele mostra como que é a tecnologia, como que ela funciona. Pode ajudar o professor a entender melhor sobre essa parte. Pode ajudar a criança a explicar, mostrar o que ela usa. Eu escrevi esse livro por um motivo. Eu passei o primeiro ano, depois que eu perdi a audição, em consultórios médicos. Eu ia muitos médicos tentar recuperar a audição, né? A gente ia muito. E eu aprendi a ler. Porque eu já tinha 9 anos, eu já lia, mas eu não gostava de ler. E eu aprendi a ler quando eu perdi a audição. E eu procurava um personagem que contasse a minha história. Eu queria me identificar. E depois de muitos anos, eu resolvi escrever essa história para crianças que vivessem isso, pudessem mostrar, olha,
Esse personagem sou eu. Eu moro dentro dessa bolha, mas eu saio da bolha quando eu ponho meu implante e volto para a bolha para dormir. Né? Eu queria isso. É importante para a criança, porque ela se vê. É importante para o professor, porque ele entende. É importante para os colegas, porque eles entendem a tecnologia. Até a literatura, ela abre portas para coisas que normalmente a gente não fala, porque não fazem parte, ou porque a gente não sabe. Ela é muito importante. Eu acho que a literatura infantil, eu vejo dessa forma. É como se você entrasse, é como se a criança tivesse uma estrada que só as crianças sabem andar ali. Quando você conta uma história infantil, é como se você fizesse parte desse caminho. A criança entende, ela vivencia aqueles dramas ou aquelas coisas divertidas, o medo. Ela vivencia aquilo junto dos personagens, porque é a linguagem que ela entende. É muito diferente de você chegar e falar, olha, o seu amiguinho é assim, 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 e você precisa respeitá-lo. Não. Conta uma história que tem um personagem com aquelas características, inventa uma história que tenha outras crianças e constrói ali esse universo. A criança vai entender. É assim que eu vejo. E você sabe que eu ia falar antes e acabei deixando passar, mas eu não quero esquecer de falar. Eu estou envolvida com a sua história, com a Lala e com esse tema, depois que a gente marcou a live. E eu fui para a chácara esse final de semana e ontem, antes de vir embora, eu deitei na rede e eu fechei o olho e fiquei prestando atenção em todos os sons que tinha ali. É uma infinidade de sons e que às vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe, passa. Da mesma forma que a gente não dá atenção para acender ou apagar a luz, porque isso faz parte, já está ali. Mas foi muito legal eu ter feito isso e eu pretendo fazer isso com a minha neta, com os meus netos, os pequenininhos que ainda vão crescer para fazer isso, para a gente fazer essa brincadeira de ouvir, valorizar o que a gente tem, que veio de graça, né? Sabe o que eu queria te pedir? Eu acho que dá tempo. Eu estou aqui meio perdida no nosso tempo, mas eu acho que dá tempo para você explicar um pouquinho, não precisa detalhar tanto, como funciona o implante coclear. Acho que eu vou responder uma pergunta que fizeram aqui. Se qualquer pessoa poderia fazer um implante coclear. Olha, a maioria das perdas profundas pode ter indicação para um implante coclear, mas precisa de uma avaliação individual, né? Como sempre, é individual, para confirmar se seria um caso de implante e precisa de um médico para avaliar isso. O implante coclear, ele tem uma parte interna, ele fica dentro do ouvido. Essa parte interna, ela substitui a parte do ouvido que parou de funcionar, que é o caracolzinho das células ciliadas, onde a gente percebe os sons e as frequências sonoras. E ele tem uma parte externa, que a gente pode pôr e tirar, conforme a nossa conveniência. Tá? Esse aqui é exatamente. Né? Eu uso um modelo, linda. Eu uso um modelo de peça única. O seu é um modelo mais conhecido, que é o de retroauricular. Eu estou usando esse há 1 ano e meio. Eu sinto falta. Eu usei muito tempo. Ou seja, cadê tempo? Mas ele é muito bom porque ele se conecta direto no meu celular. Ele tem uma conexão muito boa. E ele substitui a audição natural. Ele não restaura, mas ele é um substituto da audição natural. E a gente consegue captar frequências que só simplesmente aumentando o volume, que é o que o aparelho auditivo faz, não seria suficiente para nós que temos uma perda mais profunda. A perda. Mas
Existem outros tipos de implante também. Não é o único tipo de implante que existe. Tá. Então você tem uma peça que fica dentro, embaixo da pele. Isso. Fica dentro do ouvido. Lá dentro E, do ouvido. tá. E uma outra que se conecta aqui, e dessa forma você consegue captar as frequências, que é o que a gente. Que é assim que funciona a audição. Exatamente, exatamente. Claro, com as devidas limitações. Tem uma tecnologia substitui plenamente a natureza, mas a gente tenta. Não, mas é perfeito. E me fala uma coisa, você tem uma rede, você divulga muitas coisas sobre a surdez, o surdo oralizado. Você está à frente de uma campanha agora, Sim. né? Foi meio sem querer, ela meio que aconteceu por conta própria. Então, você quer explicar para a gente o que é? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Uma pessoa falou para mim, eu nunca ouvi falar desse termo surdo oralizado. Acho um termo melhor para você se referir a você. E eu acordei pensando nessa capa de revista. Eu falei, eu vou fazer uma capa de revista. Vamos fingir que eu estou numa capa, vou me botar lá e vou explicar o surdo oralizado. As pessoas vão olhar. Eu fiz a capa. O amigo falou, você faz uma capa para mim, porque eu amei, também quero no meu perfil. Outro amigo falou, também quero no meu perfil. Quando eu vi, eram 50 capas no primeiro dia. No segundo dia, eram 150 capas. No terceiro dia, 200 capas, que começaram a pedir. No quarto dia, eram mais 120 capas. Eu comecei a chorar, porque eu não aguentava mais fazer capas. Mas aquilo foi ganhando uma proporção, porque as pessoas pediam capas, e pediam capas não só de surdo, mas de médicos, de fono, de mães, de pais, de aliados. E eu comecei a convidar pessoas. No momento, nós temos mais ou menos umas 1000 capas. Aqui no Instagram não está com tanta força. No LinkedIn, que está com força nesse momento, eu consegui top voices de 500 mil seguidores falando da campanha, compartilhando a nossa informação. E a ideia é levar a informação. O surdo oralizado, ele representa uma parcela muito grande da população com deficiência auditiva, mas é esquecido. As pessoas pensam que que a acessibilidade para surdo é Libras, e é para o surdo que usa Libras, mas para o surdo oralizado é a legenda. Então eu coloquei isso na capa, esse termo, para as pessoas saberem que a gente existe. Para as plataformas, elas colocarem legenda automática. Porque a gente tentou tudo para ter legenda aqui. Eu tentei, você tentou, não temos. Porque o Instagram não está oferecendo essa legenda. E porque eles não estão chegando à nossa necessidade. E nós somos muitos. A pandemia trouxe muitos surdos oralizados, porque o Covid ele causou surdez em muita gente. Eu conheci N pessoas que me contam lá que eu perdi 40, 50, 60% da audição com Covid. Né? E a pessoa está com vergonha de falar disso, porque ela tem todo um preconceito contra isso. E aí, por elas, porque eu quero que você perdeu a audição amanhã. Deus permita que isso não aconteça, mas se acontecer, que o mundo esteja preparado para você. É só isso que eu estou pedindo. Fantástico. E você tem razão. A gente tentou, a Vânia tentou, a Vânia também tem implante coclear, então acho que ela entende bem do que você está falando. Você tentou e nós não conseguimos. A gente pretende colocar depois, porque esse vídeo vai ficar salvo e ele vai ter legenda. Então, para quem não conseguir agora entender alguma coisa, vai ter. Mas você tem razão. A gente hoje, e eu acho que isso foi um movimento da primeira-dama, né, do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, que ela fez um movimento muito legal, porque ele também é importante, de Libras. Mas aí você deixou muito claro aqui para a gente. Algumas pessoas não conseguem entender através de Libras e também não conseguem ouvir. Eu, quando escrevi o livro A Lei da Inclusão, que fala de várias questões, inclusive da filha da Polva Catarina, que tem implante
coclear, ela está aqui pequenininha. É. E quando eu vou contar história, né, nas escolas, em outros lugares, eu levo ela, eu levo o caranguejo que tem paralisia cerebral, enfim, eu tenho todos os bichinhos aqui, os mascotes deficientes com algum tipo de deficiência. Mas, esse me falou! O meu está numa cadeirinha de rodas, ele tem paralisia cerebral, é um querido, tá aqui, ó. Vou mostrar. Olha ele aqui, sendo carregado pelo pai dele. Enfim, e eu coloquei no final do livro, porque até então, para mim, isso teria uma abrangência muito grande. O alfabeto, eu te falei isso, né? Que eu coloquei o alfabeto em Libras e deixa eu te mostrar. No final do livro, ó, a linguagem de sinais e coloquei em Braille também, né? Claro que eu acho que é importante, e eu acho que existe uma curiosidade e tudo, mas isso para um livro, ok, porque um surdo oralizado, ele vai poder ler o livro, né? Com certeza. Mas num vídeo não resolve. Então, muito legal que você está fazendo essa campanha, que está à frente dessa campanha. Eu pretendo tudo que eu ver a respeito disso, a partir desde quando a gente se encontrou, que faz pouquíssimo tempo, eu pretendo divulgar, porque eu acho que esse é um dever nosso como cidadão, entender que tem a carência de alguma coisa ali e colaborar e ajudar, seja nesse caso ou em outros casos, seja na causa dos autistas, não importa, a gente tem que se ajudar. Legenda para quem não ouve, mas se emociona. É uma campanha que tem 20 anos essa campanha, e a gente está 20 anos pedindo legenda, para você ver. 20 anos pedindo legenda e ainda não conseguimos. Vai conseguir, Lac, vai, porque eu acho que o coro, ele vai engrossando, ele vai ampliando. E às vezes demora. Eu, como capricorniana, eu tenho sempre, assim, para mim tudo demora muito. Mas eu acho que uma coisa fundamental para a gente é ser perseverante. Se a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente tem que continuar falando, gritando, cantando, puxando a mão das pessoas, mas vamos em frente, né? Com certeza. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa que você considere importante, que eu não te perguntei. Não, eu acho que ficou bem legal. As perguntas que você fez, elas foram relacionadas. Eu só queria contar uma coisa, rapidinho. Quando a gente fala sobre a importância do livro infantil, quando eu conheço alguma criança, rapidamente ela reconhece que a minha voz tem algo de diferente. E ela pergunta de onde você é, porque identifica como um sotaque. Eu tenho uma amiga de escola, que na época a filha dela tinha uns 4 anos, e a filha dela já tinha lido o livro dela lá. Mas ela não me conhecia. Aí eu conheci ela na festa e fui falar com a filha dela, aí fui brincar com ela. E aí ela percebeu que tinha alguma coisa de errado com a minha voz e falou, nossa, mas por que você fala assim? Porque a criança é direta, né? Por que você fala assim? Aí eu falei, eu uso implante coclear, eu não escuto bem, os implantes tirei. Ela falou assim, igual a Dalala, aquela personagem. Eu não precisa ficar... Ela conhecia. Olha, o que é? Não precisa explicar não. Gente, isso é o maior assim, a recompensa que a gente pode ter é quando alguém conhece um personagem nosso, não é? Exatamente. Ela já era íntima da Lamar, entendeu? Muito legal, muito legal. Eu acho, sim, eu concordo 100% com você. Eu acho que a história infantil ela pode abrir muitos e muitos caminhos. Muitas conversas que às vezes são difíceis da gente, a gente não sabe como explicar.
Às vezes a gente subestima a criança, acontece, e às vezes a criança ainda não está pronta para entender algumas coisas que você quer explicar e aquilo passa batido, né? Então eu acho que a história infantil ela entra nesse lugar. E eu entendo como escritora, e eu imagino que você também, que também é escritora, que a gente tem uma missão, não é só entreter. A gente precisa levar valores. A gente precisa abrir a cabecinha das crianças, ajudar para que elas enxerguem todas as diferenças que existem ao redor dela, né? Que todos nós somos especiais porque a gente é único, inclusive nas nossas diferenças, nas capacidades e nas incapacidades. E por isso que é importante a inclusão, para que um seja o apoio do outro, onde há uma incapacidade, e que a gente caminhe sempre para frente e nunca fique ninguém para trás. Exatamente, né? exatamente. Até porque a criança, ela percebe as diferenças com muito mais naturalidade que o adulto. Quanto mais cedo a gente introduz aquele assunto, mais natural é para ela. Menos ela estranha. No caso da filha da minha amiga, talvez se ela nunca visse um aparelho, chegasse aos 20 anos, falando, nossa, o que é isso? Mas com 4 anos ela falou, igual daquela personagem, eu já conheço, é natural você usar. Tem nada demais, porque vocês estão me contando isso. Exato. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu queria, se você não... Você tem mais alguma coisa para completar? Só uma última coisa que eu queria contar, porque a gente está falando de crianças. O segundo livro dela lá, que eu vou pegar um segundo. Só. Ele já não é mais a minha história. Eles são histórias que as crianças que usam implante me contaram. Né? Ele conta os desafios da Lala. Porque a Lala, as perguntas que as crianças fazem, só eu uso o aparelho porque eu convivo com outras pessoas que usam. E a Lala, ela está procurando pessoas iguais a ela. Aí eu quis trazer o olhar da criança. E é importante que a gente veja que a criança ela traz com naturalidade o que ela vê sempre. Mas ela vai ter desafios que os adultos às vezes não estão preparados para responder. E cabe à literatura levar essa resposta para elas. O papel da literatura é esse, é falar das coisas difíceis e tornar elas fáceis. Sim, eu ia falar dos teus livros, mas aí eu prefiro que você fale. Você tem, não é que eu ouvi? Não. Como... Isso, não é que eu ouvi. E o Lala é assim, diferente igual a mim. Eles não estão à venda no momento, infelizmente. Esse aqui está para ser relançado em breve. Esse aqui, por enquanto, ainda não. Mas eles têm um papel importante nesse sentido de falar de coisas difíceis, porque a deficiência auditiva do surdo aleijado ainda é um tabu maior do que a maioria das deficiências, porque nós somos invisíveis dentro de uma deficiência. Mas é isso, a gente vai tentando. É aquela coisa perseverança. Eu desisti um pouco, agora estou de volta. Bom, eu espero que você relance. Eu acho que é um livro lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar, junto dessa gravação desse story, posso colocar o link das pessoas assistirem? Posso ou não? Por favor, por favor. É emocionante. Por mais que tenha ali uma dor, não sei, não é uma coisa... É lindo, é lindo. Eu assisti acho que umas 12 vezes e mandei para algumas pessoas. Minha mãe viu. Eu tenho vários livros, mas eu acho que esse aqui, A Lei da Inclusão, é o livro que mais tem a ver com o que a gente está falando. Não fala só de surdez, fala de várias questões que muitas vezes separam as crianças, separam não a criança. Eu acho que às vezes os próprios pais querem colocar numa escola assim, numa escola... E é o que você falou, a criança ela é aberta, ela é uma esponja, né? Ela é receptiva. Então, se você agir com naturalidade, se você levar coisas simples, eu acho que ela absorve. Eu queria muito agradecer
demais a tua disponibilidade para estar aqui hoje, para explicar. Eu vi aqui várias pessoas falando, pessoas que já estão apaixonadas por você, mas você encanta mesmo, e não é porque você é surda. É porque você tem uma coisa dentro de você que é vida, né? Uma coisa, essa tua história é vida. Eu admiro quem vai atrás e que às vezes precisa engolir o choro, mas que bom que você pôde chorar depois, né? E acho que chore ainda algumas vezes, porque eu tenho a impressão que quando você conta a história, você se comove. Ali no YouTube eu tive essa sensação. Então, eu queria agradecer você, agradecer as pessoas que estiveram aqui. A gente vai deixar o vídeo, esse vídeo salvo, tanto aqui como no YouTube. A tua página no Instagram, qual é? lac.lobato? Lac Lobato, junto. Lac Lobato com K. Eu vou deixar também. Eu vou deixar também aqui embaixo para as pessoas que vieram através de mim poderem te seguir também e acompanhar o seu trabalho. E é isso, gente. Vamos incluir a criançada, vamos mostrar a diversidade, porque a diversidade é bonita e faz parte. O meu público quer, tem gente aqui que é o seu livro, então coloca também um link para eles poderem comprar o seu livro, porque tem bastante gente interessada. Tá bom, então, gente. Muito obrigada. Uma boa noite, uma ótima semana, Lac. Beijinhos sonoros. Eu quero sim, beijinhos sonoros. E eu acredito de verdade que a gente vai ter outras oportunidades de estar juntas aqui ou não importa, em campanhas. Conte comigo. Obrigada. Muito obrigada. Beijinhos sonoros. Um beijo a todos e boa noite.